que eu mais recordo, e com maior alegria, eram as noites de sábado na minha casa. E os meus pais, eles convidavam milhões de amigos, eles tiravam todos os móveis da sala e botavam valsas e tangos, e a minha mãe se vestia lindamente, com sapatos brilhantes, com vestidos rodados, e dançavam, eles davam um show de música. Então a gente que era muito pequeno, eu e meu irmão, a gente olhava pelo buraquinho da fechadura. Isso era uma loucura para os meus olhos, era um devaneio. A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Desde pequenininha eu sempre fui aquela que sonha com o príncipe encantado, enfim, e eu achei o meu príncipe encantado. As pessoas diziam que não existia. Eu tenho certeza que eu achei o meu príncipe encantado, que eu vou ficar com ele para sempre. É o homem que eu quero para ficar do meu lado, para ser pai dos meus filhos, para dormir abraçado comigo de noite sempre, e que cuida de mim como eu sempre quis que cuidassem. Espero que isso dure para sempre. A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Minha irmã morreu, teve câncer, né? Eu não levei a vida muito a sério, no sentido de que eu não acreditava muito mais na vida. Eu tinha vontade de morrer. E aí eu conheci o Ricardo e aos poucos eu fui começando a ter essa vontade eu comecei a ter de novo uma vontade de viver, sabe? A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Eu gostaria de ser um grande poeta, para homenagear com a minha obra a minha mulher. A vontade de estar junto, de pegar na mão dela, de olhar para ela, olhar assim para ela e dizer: eu devo respeito eterno a essa companheira. É difícil falar o que é o amor, o que é o respeito por uma... A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Eu tive uma infância difícil. Meu pai era um enfermeiro, minha mãe cabeleireira. Uma lembrança que eu tenho muito forte do meu pai é em conversas assim na sala, entre adultos. Ele me chamava, me colocava entre as pernas. Acho que esse era o máximo aconchego do meu pai. Que mãe não é presente na vida dos filhos, né? A tendência a ter uma visão artística da vida talvez tenha vindo dela. Ela me curte muito e vice-versa. A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Eu saí do coma na seguinte forma. Que eu comecei a rir de uma piada do meu pai. No dia seguinte, a minha mãe ligou pra cá, pra minha casa, aí meu pai falou com ela: "Ô Diva, eu acho que o Flávio tá consciente. Bota o telefone no ouvido dele que eu vou falar umas coisinhas pra ele." Aí começou: "Mamãe, te amo. Filhinho, mamãe ama." A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Eu sou do interior, sou caipira. E de repente eu estava na rodoviária sozinho dentro de um ônibus. Quer dizer, rolava aquela ansiedade toda dentro de mim, de eu ganhar a cidade grande. E quando eu fui ver, estavam todos, assim, a primeira linha, toda a minha família, minha mãe, meu pai, minha irmã, minha namorada. E todo mundo assim, era aquela cena clássica do tchauzinho e mais profundo todos os meus amigos fazendo aquela algazarra. Eu não chorei, mas eu fiquei com um nó na garganta, assim, super apertado, assim. A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de família. Uma história que poderia ser a sua. Eu vi o parto, eu vi ele nascendo, eu vi ele saindo da Júlia, sabe? Eu vi a comunhão
da Júlia, a mulher que eu amo, com o meu filho que estava nascendo, ela tendo as contrações e o batimento dele também cardíaco aumentando, e eles querendo sair, e ela empurrando. Eu olhava lá pra Júlia, assim, ele saindo, eu falava, ai meu Deus do céu, aí voltava pra ela, assim, calma, tá indo tudo bem, tá saindo. Ele chorou, eu fui o primeiro a pegar ele, dei muitos beijinhos. É a maior felicidade do mundo, é você ter um filho, assim. A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de Família. Uma história que poderia ser a sua. Houve um tempo em que, assim, a minha casa ficou um pouco conturbada, quando os meus pais começaram a pensar em se separar, mas daí a minha casa pegou fogo. A gente não tinha, assim, roupa para ir pra escola no dia seguinte. Foi aquela situação que meu pai e minha mãe quase se separando, e aí ele falou assim, não, vamos reconstruir a casa com eles aqui dentro. E a minha mãe, lógico, concordou, são separados, e até hoje eles moram na mesma casa. A vida de cada um de nós dá uma novela. Laços de Família. Uma história que poderia ser a sua.